sejam muito bem-vindos hoje para o nosso aulão de criação de moda 3D. Então, a gente vai falar sobre esse mercado promissor, né, sobre todos os benefícios e oportunidades, sobre como acelerar, né, os nossos resultados, seja na carreira profissional, como também nos negócios de moda, né, para quem atua dentro das empresas ou é empresário, né, trabalha, seja em empresas pequenas ou grandes, tudo que a gente vai falar aqui se aplica, inclusive para os autônomos, prestadores de serviços também. Eu sou a Fabi Ramos, né, aqui da Click Fashion, então eu já trabalho na área de moda também, aí, né, bem mais de 20 anos, me formei em moda, né, me graduei também em MBA em Marketing, Varejo de Moda, tive a oportunidade de estudar em Nova York, na Parsons, e atuei já em grandes grupos de moda, né, na prática, aí, sempre na gestão de criação, né, como estilista e depois como coordenadora de criação. Um deles foi o Morena Rosa Group, onde eu atuei como coordenadora de criação por 6 anos, e tem várias empresas aí no meu portfólio. Obrigada pela presença do professor Guto. Eu sou designer, eu sempre dei aula, quer dizer, sempre, há muito tempo, né? Já há mais de 25 anos que eu estava dando aula na Santa Marcelina, no curso de moda. Eu sempre comecei com a discussão de desenho técnico, orientei TGIs em acessórios de moda. Meu trabalho foi sempre 3D. Vamos para a prática, né? O Chloe ele tem um banco de dados muito grande, né? De aviamentos, de botões, de zíperes, de puxadores, de metais, de tipos de costura prontos para aplicar. Então, quando você está desenvolvendo a tua peça, né, tem uma rápida customização, porque já existe uma biblioteca muito boa, para te acelerar nesse processo criativo, na apresentação o mais real possível, né? Inclusive, tem marcas que hoje eu sei que pode estar distante da realidade de alguns, né, Guto, a questão de nem montar piloto, mas isso é possível. Claro que é um processo. O primeiro objetivo é reduzir a quantidade de produção. Inclusive, até a Renner patrocinou o BRIFW em São Paulo, que a gente participou e teve palestras lá, workshops que a gente participou, e veio depoimento de um dos gerentes falando que eles estão já há 2 anos, né, trabalhando com a tecnologia 3D, que já reduziram em 50%, ano passado, né, dados do ano passado, já tinham reduzido em 50% o número de peças piloto. Então, né, olha quanto custa, só que lá é 10 mil peças por mês, né? Então, quanto custa tudo isso? Então, o primeiro passo é esse. E chega um momento que você consegue fazer isso sim, porque vocês vão ver que a precisão de imagem é incrível, até mesmo para lookbooks digitais, coleções digitais, vender sem nem mesmo ter produzido. Isso não é futuro, é presente. É isso aí. Você consegue exportar as suas bases, né? Abrir no Close, tem um formato certo para isso. Então, você parte das bases que já tem, já traz e já pode trabalhar em cima, né? Aplicar no avatar, Exato. testar. Então, assim, exemplo de prática minha, de empresas que eu atendo, que eu mentoro, né? Que a gente trabalha e de muitos alunos, quem já trabalha, né, com algum software de modelagem, é muito rápido o aprendizado. É É assim, verdade. 2, 3 aulas já está fazendo, assim, surreal. E mesmo quem não tem, né, ao final de 30 dias, participando de todas as aulas, praticando, você já consegue montar teus primeiros desenvolvimentos. Então, gente, aqui é a interface do software, tem essas 2 janelas, 2D e 3D. Claro que eu não vou sair explicando comandos nem nada, é uma demonstração, né? Bem rápida aqui. Na biblioteca, a gente tem algumas coisas aqui dos avatares, dos aviamentos, dos tecidos, né? O N aqui, porque tem coisas novas, eu não atualizei aqui outras versões, então sempre tem alguma coisa nova, a gente vai lá e atualiza. Por exemplo, aqui tem aqui uns avatares infantis que eu ainda não carreguei, mas ok, né? Eu vou buscar aqui um feminino, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui um avatar feminino que tem lá as suas medidas. Se a gente quiser, aqui no editor do avatar,
A gente pode alterar essas medidas, né? Pode selecionar aqui uma região, alguma coisa assim, né? Quadril alto, baixo, cintura, enfim. Aqui no, por exemplo, aqui na circunferência do busto, eu vou jogar aqui uma outra medida maior, né? Aí aqui, por exemplo, quadril alto, né? Vou colocar aqui também uma outra medida menor, aqui, enfim. Então a gente pode muito bem, que acho que esse é o grande barato já logo de cara, né? É, a gente pegar o nosso cliente, o nosso público, usar a medida do público para criar o nosso avatar, exatamente personalizado conforme assim, já teve alguns alunos de moda noiva, alfaiataria, então, pensando que também é outro case que eu estudo e tudo mais, né? Você fazer uma moda noiva, alfaiataria, para você pegar a medida do seu cliente, aí faz o piloto, alinhava, aí faz a prova, aí depois, pô, por melhor que seja, a gente sabe, né? Uma roupa convencional já é complicado. Então, uma roupa sob medida de festa, seja então noivas e alfaiate e tal, é muito mais delicado e, por melhor que seja o modelista, não vai ser na segunda, na terceira prova que normalmente acerta, né? Até porque também o cliente, não, mas ok, mas agora sobe mais aqui o decote, aumenta a barra, né? Sempre vai ter um ajuste que o cliente também vai pedir. Então, esses ajustes de gosto pessoal e o ajuste também de ergonomia, de conforto, tal, usabilidade, é muito normal que uma moda noiva tenha que fazer 4, 5, 6 provas. Então, isso, pô, quanto custa, quanto demora um desenvolvimento desse, né? Então, aqui é muito mais rápido, muito mais ágil. A gente tem aqui os SAIs, né? Aqui, lógico que não é a BNT, né? É americano, mas, por exemplo, aqui tem aqui também algumas, vou pegar uma qualquer aqui, uma medida de uma grávida, uma gestante, né? Então, tem a biblioteca do Clo, né? É muito bacana, muito fácil de usar, né? Eu vou carregar aqui de novo aquela modelo que eu tinha aqui, que é mais aqui um modelo mais passarela, mais GR e tal, mas ok. Tem uma coisa que é muito bacana também, que são aqui essa configuração modular, né? Que, por exemplo, aqui tem uns blazers, aqui umas polos, camisas, shirts, o trench coat. Então, por exemplo, aqui nessa camisa. Isso já é a biblioteca do Clô, tá? Então, aqui uma camisa básica de manga comprida. Você pode muito bem escolher a frente, costas, manga, colarinho, punho. Então, eu vou carregar uma coisa qualquer aqui, ó, por exemplo, esse primeiro modelo, frente. E aí eu já tenho aqui a modelagem plana, né? O 2D, 3D funciona assim. Então eu vou carregar agora as costas, eu vou escolher aqui esse colarinho e tudo está aparecendo aqui já na modelagem. E essa manga comprida, ou esse modelo de manga, o punho tem algumas coisas aqui de opções, aqui um botão, dois, três, enfim. Ou que seja aqui um botão duplo, e aí pronto. Eu tenho aqui, vou fechar aqui esse módulo, essa biblioteca eu também não. Então, eu tenho aqui uma peça que eu posso também muito bem alterar essa base, vamos pensar assim, então eu tenho uma camisa base aqui, e as alterações são muito simples. É claro que, nesse sentido, né, a gente pode pegar o ponto, mas veja, para quem conhece aí um pouco de modelagem, né, pegar este ponto, por mais que seja simétrico, né, esta peça aqui, ela, lógico, ela é conectada com as costas. Então, se eu pegar esse ponto, aumentar, diminuir alguma coisa, eu tenho que saber muito bem o que eu estou fazendo e como é que isso vai conectar com outra parte, né, da modelagem. Assim vai a cava, né? Então, e tem uma ferramenta, pensando aqui em transformação, que eu acho fantástico, assim, que esse escalar ou mover, aqui no caso, aqui a linha de estilo, né? Então, aqui, a gente pode
pegar esta linha, pode, por exemplo, afinar, enfim, eu posso alargar, né? Redimensionado, então, olha só, a largura, ela já foi alterada, tanto frente quanto costas, né? Eu criei um modelo mais bata aqui, por exemplo. Não vou fazer nada muito específico, né? Mas só para vocês terem ideia o quanto é simples a gente alterar essas medidas em função também dos modelos mais conectados. E aí tem essa simulação, né, que a gente chama aqui, que é justamente essa questão aqui. A simulação, né, que a gente chama, é justamente isso. Então, vocês estão vendo, né? Eu tenho aqui já um tecido definido, que está lá num default, né, que ele pegou aqui, que normalmente é uma malha, enfim. Eu vou parar aqui a simulação, eu tenho aqui nos materiais já uma dezena de materiais, algodão, brinho, denim, né? Enfim, lãs, tem muita coisa aqui já pronta. Tem uma outra coisa que é genial aqui também, que pensando em biblioteca, né? Então aqui é meio que o que o software já carregou, o que ele já tem de biblioteca, né? Que o Pedro falou, né, que ele está do início, então pode ver, Uhum, né, pessoal, quem está do zero não começa do zero, né, porque existe um banco de dados para começar, por exemplo, e uhum, existem essas bases, então, para o estilista também, né, o modelista, já tem bases que, claro, você vai personalizar o avatar com as medidas, você pode ajustar essas modelagens. E quem já sim, faz isso pode exportar suas bases para cá, pode digitalizar, pode exportar a própria modelagem, pode exportar um PDF e redesenhar por cima. Então, ele é muito fácil e tem essas ferramentas que agilizam muito o trabalho. Você viu, ele exato. mexeu na peça inteira ao mesmo tempo, ele não ajustou a medida de parte por parte, né? Uhum. É uma ferramenta que já vai te dar ali rapidamente. Você de uma blusa faz um vestido, já vai fazer Aqui uma não vai dar correção, tempo. corrige tudo ao mesmo tempo, não precisa, né? Uhum. ah, Então, mas aqui não vai dar tempo para fazer isso, mas, por exemplo, se alguém quiser, a gente vai ensinar como que a gente traça a partir da tabela de medidas e tal. Mas quem Começar do quiser, zero também é, aprende, mas pode partir já, né, de alguma sim, base. sim. Então, mas quem quiser pegar uma imagem do próprio livro de modelagem, colocar aqui de fundo e traçar por cima, pronto, não precisa nem fazer nenhuma conta. É literalmente copiar a imagem vetorizando. Porque isso aqui é um vetor. Isso aqui, quem já trabalha com Illustrator ou Corel, é isso, é um ponto e tal. Isso aqui é uma imagem vetor, tanto quanto. Então, eu posso colocar aqui como figura de fundo, né, que é adicionar imagem de background. Eu coloco aqui uma imagem de fundo da página lá do livro de modelagem, pronto, copio isso aqui e acabou, né? Já começo a ter a minha peça sem muitas preocupações. E muito Aqui eu estou mais mostrando aqui uma fácil biblioteca de do que um botões, né? Corel Draw, só que com infinitas possibilidades além de um Corel, né? Você vai poder Sim, fazer o que você faz lá, só que fora isso tem tudo. Tem modelagem, tem animação, tem encaixe. Então, é isso aí. E aqui, ó, tem sem uma comparação. infinidade de coisas que a gente pode pagar se quiser, por exemplo, ou não. Tem coisas de graça aqui. Esse look aqui é de graça. Esse look aqui também é free. E aí, onde que está isso? Aqui eu já estou logado com a minha conta no próprio site do Clô. Aqui tem, lógico, tem umas propagandas e tal, mas aqui em Store, por exemplo, tem aqui tem os vestuários, né? Tem os fabrics, que são os tecidos, os aviamentos e os próprios avatares. Então, tem coisas pagas. Então, olha só, tem 15 mil, mais de 15 mil itens disponíveis para vender e de graça. Se eu tirar daqui e deixar só o que é de graça, ó, são 5 mil itens. Ó, tudo isso aqui vocês estão vendo é de graça. Basta baixar, gostei disso aqui. Você clica,
entre aspas, você compra, né? Coloca lá no seu carrinho e tal, mas é de graça, e no fim é só fazer o download. Tem que estar só logado com a sua conta aqui, mais nada. Bolsas, tem acessórios, né? Os tecidos, mesmo poses. Então, esse aqui é exatamente como está aqui, né? Você tem o look, tem o fundo, já tem o ambiente, tem lá a pose, né? Aqui a moda noiva, rendas aplicada. Então, você pode pegar uma base dessa aqui e transformar, trabalhar em cima, né? Brincos, né? Tem um dog aqui, ó. Tem muita coisa, gente. Aqui, ferragens, né? Olha, outra bolsa. Então, meu, são 5.000 itens para ficar brincando aqui, né? Para testar, para baixar. Aqui até ó, uma peça mais de alfaiataria, enfim, né? Tem manequins, e também não é só o avatar humano, né? Você tem o próprio manequim, tem cabides, tem muito, aqui um chapeuzinho. E assim, é legal, eu gostei, como é que o cara fez isso aqui? Você baixa esse arquivo e é até legal para estudo, né? Porque na hora que você carregar, você vai ter a modelagem aqui. E aí você vê como é que a pessoa fez, né? Aqui, ó, quer ver? Ele tem isso em função de rigidez, porque essa camisa, pensando no colarinho, punho, principalmente, né, reforço, entretela, tal, são tecidos diferentes, um na vida real, né? Então, por exemplo, olha só, claro, eu vou fazer uma coisa só, única, eu vou adicionar, então eu estou criando um novo tecido, pronto, esse ferro que Deus aqui. E aí eu vou pegar, eu vou selecionar todos, não, a outra ferramenta. Vou selecionar todos os moldes e vou aplicar agora este novo tecido aqui. Tá, a princípio não mudou nada porque é branco, tudo branco, branco, ok. Mas aí, o que a gente pode fazer? A gente seleciona agora o tecido e tem aqui, esse editor de propriedades tem 1.000 coisas. Eu vou colocar aqui uma cor qualquer, né? Vou colocar aqui uma cor preta. Pronto, ó, já mudou lá. Eu tenho aqui uma facilidade também de mudar a cor. Vocês estão vendo que ele é um tom mais fosco, né? Sei lá, um algodão, né? Alguma coisa mais assim, que é um padrão aqui dele, mas também é fácil, se eu quiser deixar ele mais aqui, ó, a rugosidade, deixar ele mais liso, ó, ele liso é como se ele fosse mais brilhante, né? Mais, então, tem aqui alguma coisa um pouco mais vinil, né? Mais verniz, por exemplo. Eu acho que ele não tem a propriedade de um couro, mas nas propriedades físicas aqui, a gente pode também não só alterar, claro, o visual, né? Mas tem os presets aqui, ó. Olha só, gente, nylon, né? Lãs, tem muita coisa aqui de materiais, quanto a propriedades físicas, né? Então aqui a gente tem o reflexo, metalicidade, enfim, que a gente tem a questão visual e a questão do caimento, do comportamento, né? Então, por exemplo, se eu jogar esse cara aqui, eu, eu criei, né, para um couro, a princípio não muda nada, mas se eu mando simular, ó, ele é outra rigidez, ele tem uma outra história acontecendo aqui. Ah, enfim, então é isso. A gente muda facilmente as cores, muda facilmente as propriedades, seja físicas, seja visuais, né? Pode trabalhar com uma base pronta, pode trabalhar com uma sua. Eu aqui eu vou minimizar. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui? Aqui, ó, a Elisângela. No caso do jeans, né, que precisa ser aplicado em polimento de tecido, eu consigo fazer? Consegue. Você tem lá justamente nas propriedades físicas, entendeu? Malha, então você consegue fazer toda essa questão aí.
então, não a estou Fabi já conseguindo, comentou, né, não tô sobre a conseguindo questão ver também as do uso perguntas. da... Aqui, eu acho que é porque eu É, passei no host. Deixa eu até te falar, eu tenho mais uma pessoa que mandou as perguntas do Jeans, inclusive aham. um aluno de mentoria. Depois, se você puder mostrar alguma coisa do Jeans, porque tem a parte do banco de dados de lavagens, efeitos também, né, Guto? Sim, Dá sim, para tem tudo colocar a lá também, espessura, o inclusive. peso do jeans, a composição, quanto tem de elastano, para você ter isso, a visualização realmente de como que vai ficar no corpo, né? Tanto a Aham, modelagem como também o efeito visual de lavanderia. É bem legal. exato. Então, o que que a gente ensina aqui? A gente ensina a trabalhar com as bases, né? E aqui tem as costuras, lógico, normalmente. O raciocínio aqui no CLO é exatamente como se faz à mão. Bom, não muda nada. Então, a gente tem as modelagens, tem que conectar. Conectar como? Costurando. Então, isso aqui é uma visualização dos moldes ao redor, né, do avatar aqui, que tem lá uns pontos de posicionamento, que é justamente isso que ele faz, né? Então, a manga plana, ele já meio que deixa no lugar, né, de onde ele deve vestir, literalmente. A gente conecta, costurando, né? E pronto, e depois manda simular. Aquilo que eu mandei clicar lá, tá, fez o movimento, então quando eu mando simular, ele veste, literalmente. Gente, não é porque a gente, né, faz isso, ou que quer vender o curso, não é. Realmente incrível. É Eu, incrível, é assim, já incrível. estou aí no mercado há muitos anos como professor Guto, mas quem está em início de carreira, ou independente da idade, ou com 50, 60 anos, a gente tem alunos de 60 anos aqui. Não pense duas vezes, sabe? Não dá nem para pensar. É algo assim que precisa estar atualizado, né? A gente tem que sair na frente, não tem como. Né? Muitas pessoas estão perdendo oportunidades. Hoje mesmo no WhatsApp aqui, eu falando com uma aluna, ela falando que não está conseguindo recolocação, que está com muita dificuldade, mas, gente, para alguns, é mandar o portfólio e fechar na hora. Quando manda, né, a gente tem alunos que já fazem uma mini coleção no 3D para a marca, que ele vai participar do processo, ou que ele tem interesse em entrar, manda e é muito rápido, porque é outra coisa você apresentar ali um desfile, uma mini coleção com desfile digital, pronto. Por que que a gente consegue acelerar tudo isso? Porque é outra forma de apresentar, outra forma Sim. de conquistar o cliente. Para quem é dono, empresário na indústria, né, tem todo esse ganho da economia no processo, né, enxergar a coleção com o estilista antes de pilotar tudo, fazer a coordenação antes, simular os tecidos, testar para o estilista, o criador, testar os materiais, o modelista também conseguir trabalhar aí junto com o estilista, acertar tudo isso antes. Ou prestar um serviço e entregar tudo isso completo, da criação ao final. Né? Só que de uma É isso forma aí. nova e inovadora. Então, bora lá, continua, porque é incrível. E olha, vocês não viram nada, vocês estão vindo assim, né? O professor montou essa aula para tentar mostrar o máximo e dar o máximo de Aham, informação. Mas tem muito mais, pode ter certeza, né? sem dúvida. Então, aqui eu já mostrei, né? Aqui é o encaixe também, então, para a gente pensar também, obviamente, numa questão de construção física, porque, lógico, aqui a gente agiliza o processo de criação, de experimentação, e aí depois, o que que acontece? A gente tem que construir essa peça de verdade. Então, a gente tem aqui um encaixe que também vai te dar um aproveitamento do tecido, um encaixe automático, né? Quanto melhor também ser aproveitado a peça, sem dúvida, né? Economia de tecido e assim vai. Então, essa ferramenta também existe. Ah, cadê? Aqui é uma coisa também muito bacana, que são as variantes. Então, por exemplo, né, se eu quero criar uma peça A, B, C, D, com uma estampa A, com uma cor B, e assim vai. Eu não tenho que criar várias vezes. Eu abro aqui essa paleta, que também isso já serve para ficha técnica, né? Para a gente, então, a partir de um único modelo, sair experimentando cores, variantes. Eu peguei aqui umas estampas, né? Missoni, Burberry, enfim, só para ilustrar aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui que tem os tecidos, os botões, aqui tem
Ó, é aquela camisa, mais ou menos, que eu fiz algum outro teste aqui que eu alonguei, né? Ficou um camisão, um vestido, enfim, né? O caseado, zíper, né? Então você pode trocar todos os aviamentos, cores, cursor, né? Tem tudo isso aí também. Aqui eu acho muito bacana essa peça, seja para linha de montagem, seja para a gente estudar, né? Então, essa vista explodida, para quem conhece desenho técnico, normalmente se chama de vista explodida. Então, você enxerga todas as partes. Tem essa visualização também que é colorida, né? Aí é uma cor aleatória. Você tem lá um comando para que fique meio que cores aleatórias, ele pinta, né? Cada parte numa cor aleatória para a gente enxergar também as partes conectadas e assim vai. Então, é a mesma jaqueta, né? Aqui é a jaqueta jeans, né? E aqui é uma peça então já montada, sem o avatar, que você pode renderizar. Aí o termo, para quem não conhece, é a renderização, né? Na hora que você então aplica luz e tal e manda renderizar em alta qualidade, a gente também vai ensinar isso, né? Com certeza. Isso então é uma outra peça que eu fiz a partir. Olha, isso aqui foi uma transformação. Na verdade, não foi dessa jaqueta jeans, foi de um moletom. A partir do moletom, eu criei esta peça aqui, jeans, né? Com esses apliques. Aqui, no caso, é uma costura mais enfeite, né? Vamos colocar assim. Não é uma costura estrutural, né? Então, a gente tem Decorativo. a costura que nem está aqui, né? Que ela é estrutural, para conectar, e a costura mais visual, né? Decorativa. Pronto. Aí aqui é colocar um botão, zíper ou algo assim, a estrelinha, enfim, uma taxa, alguma coisa assim, é meio que tão fácil quanto, né? Eu gosto muito, né, de explorar as perspectivas e assim vai. Então, isso aqui é um zoom, né, daquela peça. Então, dá uma olhada no pesponto, né? É incrível, né? E também tem a nova versão, quer dizer, nova, já veio duas ou três a mais aí, de Matelassé. Então, esse Matelassé, claro, foi trabalhoso porque é um desenho bem específico. Mas existe um comando de Matelassé que você define quais são as linhas do desenho do Matelassé que você quer, e com um simples comando ele, pum, você fala qual que é o enchimento, qual que é a gramatura do enchimento, né, da manta, e ele lá estufa, né? Enfim, vai dar esse enchimento com essa cara de uma telacê. Aí são costas, aqui também de novo é um pesponto, né, decorativo e tal, como a jaqueta, aqui é a costa daquela jaqueta. Para quem estava falando de brim ou jeans aí e tudo mais, ó, aqui já é uma peça, né? Se vocês forem ver aqui, ó, essa aqui é um jeans sem lavagem, né? Apenas o tecido. Aqui já tem lavagem, e não só lavagem, tem um desgaste. Então, essas lavagens também são possíveis. Ou você pega da biblioteca do Clô, ou você tem a sua própria lavagem. E como é que a gente aplica isso aqui? Meu, isso aqui é um simples JPEG. Do mesmo jeito que você aplica uma estampa localizada, tem lá, estampa corrida, uma estampa localizada ou uma lavagem é a mesma coisa, e é um simples JPEG, que a gente põe lá e coloca, né? Isso aqui foi um projeto que eu desenvolvi dessa coleção, né? De jeans e tudo, aquele moletom que vocês viram, ó, foi aquela peça que vocês viram, foi a partir. Ó, este moletom foi a base de fazer este outro, né? Esses dois aqui, outro, enfim, com capuz e tal, essas variantes, foi a partir dessa peça. E aquela jaqueta jeans, né? Foi também a partir desse moletom. E aí essa capa de chuva também é uma peça que eu gosto muito, né? Que tem aqui o giro do look. E aí tem uma questão também publicitária, né? Mais fantasia ou não, que também é isso. A gente, pô, imagina quanto custa para fazer uma produção fotográfica, num set, uma locação externa ou interna, alguma coisa um pouco mais fantasia como está aqui, né?
E a gente trabalhando, lógico, aqui o efeito do plástico, né, foi bem enfatizado, mas olha só esse zoom. As costuras, né? A gente pode definir muito bem que tipo de costura, qual que é o tipo de transparência do plástico, por exemplo, sintético, né? Assim, é muito real. Assim, tem gente que trabalha. Bom, cada um tem uma escolha, sei lá, experiências e tal. Tem muita gente que faz as coisas, faz o projeto no Clo e leva para outro software para renderizar. Eu, tudo que vocês estão vendo aqui de renderizações, tá? Isso aqui, com exceção, isso aqui, o fundo eu coloquei no Photoshop. Eu salvei isso aqui como um PNG, um fundo transparente, e só coloquei isso aqui no Photoshop e acabou. Mas todas as renderizações, aqui também foi um PNG, né? Um fundo transparente. Mas as renderizações que vocês estão vendo aqui foram todas feitas no Clo. Então, não precisa sair de lá, do software, para usar outras coisas, tá? E aí o que a gente está falando é isso, né? Como tem Aham, alguns profissionais, até hoje, eu falei com uma empresária que ela trabalha me perguntando sobre a parte da modelagem, quem uhum, trabalha ali na modelagem, o que consegue, né? Para quem desenvolve também para outra, tanto para sua marca própria como para terceiros. Olha o nível de realidade visual, isso, né? É muito, né, realista. Então, você consegue dar zoom no detalhe, mostrar a peça antes de produzir, né? Já tem um custo, um encaixe, um consumo, um pré-custo. Então, vai com com muito mais certeza. assertividade, né? Eu só vou montar realmente se eu gostei, né? E essas costuras que o Guto colocou, por exemplo, aqui, existe o banco de dados desses pespontos. Isso é muito rápido de colocar, você não Sim, tem que é só desenhar. escolher. Por exemplo, lá no Corel, a gente tem que fazer o desenho dessas costuras. Aqui não, aqui existe isso. Você pode regular o espaço do pesponto, o tamanho, quantos Exato. milímetros. Tudo aqui você personaliza exatamente como vai ser costurado. E A tem outras espessura, costuras também lá no banco de imagens do Clo, né? Você pode muitas, baixar de lá também, tudo, uma zigue-zague, infinidade. pesponto, pesponto triplo, enfim, tem tudo lá. E personalizado, espessura do tecido, qual a gramatura do tecido, quantas onças ele tem, quanto elastano ele Uhum. tem, é possível colocar para ter. E fora isso, ainda tem, o Clo tem um recurso que ele mostra as áreas de tensão, né, Guto, onde está apertando. Sim, Tem como olhar isso para poder já soltar, já deixar isso, né, vestindo o melhor possível, para que essa piloto uhum, tenha mínimas correções, né, pequenas correções, exatamente. na hora que vestir. É resolver tudo lá no Clo, né? Tudo lá no Avatar. Isso, E quando exatamente. a peça piloto física, ela sirva perfeitamente, né? Não tem nenhum problema e não tem nenhum ajuste para fazer. Isso. E outra É coisa isso aí. importante, que o Guto, como ele tem também, né, pouco tempo para aprofundar, é assim, o CLO oferece muitos recursos, né, Guto? Então, tem alguns profissionais, dependendo, que vão utilizar mais determinado parte, né, do que ele oferece, mais a modelagem. E tá tudo certo, vai modelar, encaixar, fazer tudo que tem que fazer com maestria, mas alguns Uhum. vão trabalhar essa parte da animação, da renderização, de produzir imagens visuais para o metaverso ou para as redes sociais. Aí precisa da renderizar. Então, aí vai requerer esses outros conhecimentos que tudo vai estar num lugar só, né? Todo Aham. dentro ali do mesmo lugar e vai aprender a fazer tudo isso. De repente, você não vai precisar manusear tudo isso. Aí cada um, né, que está aqui, né, tem que entender isso, né, que ele vai oferecer todos esses recursos e você pode Sim, usar todos como usar mais especificamente o que você vai, né, usar claro. no dia a dia. Mas a gente, claro, eu vou ensinar Uhum. tudo que Tudo. é o que o software acaba. Quer dizer, tudo isso aqui que eu estou mostrando, eu vou ensinar, sem dúvida alguma. Aí, né, só continuando aqui, aqui mais pouca coisa, já estou acabando também. Né? Isso aqui é o que eu já estou falando, que a gente está falando, né? O método clássico do desenho, da modelagem plana, costura, pilotagem, refazer e tal, né? Quanto tempo leva isso? Quanto custa de mão de obra, de tecido?
que no fim muita coisa também vira lixo, né? Os pilotos, as telas, né? Murinho, sei lá, acaba sendo um material que não vai ser depois. Então, ambientalmente falando, né? É um lixo. Então, quanto que a gente ganha de tempo e redução de custo no fim da história para fazer todo esse processo aqui digital, né? É sem dúvida muito grande. E por fim, eu não sei quem de vocês, gente, por exemplo, isso aqui é uma coisa muito atual aqui, né? Que eu fiz e estou fazendo e tudo mais. Até, acho que vocês estão vendo aqui em cima o nome, né? Sei lá, quem de vocês conhece o Xingu Sato? Alguém, se alguém quiser escrever aí, alguém de vocês conhece? Já ouviu falar no tal do Xingu Sato? Ele é um modelista muito renomado, japonês, há muitos anos, há mais de 30 anos que ele trabalha com modelagem, e é uma modelagem, desconstrução para reconstrução, assim que ele chama. Então, aqui é um taierzinho, né, um taierzinho entre aspas, enfim. E eu fiz um workshop com ele no começo do ano. E aí, aquilo que eu estou falando também, eu nunca trabalhei com vestuário, mas eu virei, eu até digo, eu estou virando, eu virei modelista por causa do Clô. Né? Isso também foi um desafio, que eu estou afim, eu quero fazer coisas também não tão básicas, enfim. Aí o Xingu Sato foi para o Brasil, ele sempre vai, né, dá muitos workshops. Então, olha só, essa dobradura, isso aqui é um origami, né? Então, isso aqui foi um desafio. Eu vou fazer esse negócio lá no Clô, né? Então, aqui são as duas fotos e eu consegui reproduzir. Então, aqui eu fiz uma saia, né, só para compor o look. Então, esta é a modelagem desta peça aqui no meio. E tá aqui no cloro, como que acabou sendo resolvido. Olha só. Isso aqui é um desenho técnico, vamos pensar assim. Isso aqui o giro 360 graus é sempre bom, né? Se você tem a peça em giro, é muito legal. Então, como vocês estão vendo, aqui é bem vetor, né? A cara dele, vetor aqui e tal. Então, para você entender a peça, é muito legal isso aqui. É uma das opções de você renderizar, né? Não deixa de ser um render aqui, mas com essa cara mais desenho técnico, né? E tem a mesma peça aqui, então aqui não havia câmeras, né? A gente busca, então isso também é legal, né? A gente busca lá umas câmeras, aqui é mais a vista frontal, né? Vamos pensar assim. Aqui já é uma câmera que eu escolhi para pegar aqui esse ângulo. Então ainda também com essa cara de desenho técnico, e olha só, né? Aqui é uma dobradura também, exatamente como é feito lá, né? Foi trabalhoso fazer isso, mas rolou. E aqui com uma cor, com brilho, né? Com uma questão aqui da renderização. E outra coisa que eu comecei a falar também, que eu comentei no comecinho, foi sobre a questão do bordado, bordar noivas. Então, essa é uma vista superior de uma peça que, olha só o tridimensional dessa renda, né? Aqui um aplique, pedrarias, aqui é uma vista frontal, né? Hum, dessa peça também, e a última é uma costas, com os botões aqui, o zíper. Então, dá para, né, um tule, a transparência ali e tal, né? E aqui, por acaso, era um projeto plus size. Então, isso é fantástico. Ó. A cliente vê o corpo, vê as opções, vê as camadas, né? Para a gente, então, poder mostrar para o cliente como que fica, como que vai cair no corpo, né? Aqui, lógico, não tinha a parte de baixo, então por isso que também aqui o tecido subiu, né? Depois que se costurasse, lógico, ali na saia e tudo mais, é o vestido de noiva. Mas é isso, é real, né? Lógico, também se não tiver nada costurado embaixo, ele vai tudo mesmo, né? Esse tecidinho mais leve, né? Ah, aí, ó, duas últimas coisas que eu vou mostrar. Esses são trabalhos de alunos. Olha só, gente.
do desfile. Esse cenário também já é do Clô. Até que está aqui, né? É um simples clique, você vai lá e baixa, né? E aí tem as animações, vai mudar muito em função do que o modelo, né, aqui na frente, né? Aqui é uma animação mais simples. Então ela vem, né, tal, vem aqui, faz essa pose e depois vai embora. Aí tem umas outras animações que põe a mão na cintura, para um pouco mais aqui, fica mais tempo, né? Mas também é tudo animação do Clô, né? Aqui um look masculino, ó, aí ele já, viu? Já não faz muita coisa lá na frente, para e sai andando. Uma última aqui, luz, essas luzes também te cria, então a gente pode criar luz, até que vocês viram. As outras duas foram luzes do software, aqui foram luzes criadas, com iluminação e mais personalizada, também no ambiente do corpo. Eu acho muito bacana. E você vê, né? É isso, você mostrar para o seu chefe, para o seu cliente, né? O caimento, como que vai acontecer, pô, é perfeito isso. O jeito que está aqui é como vai ficar na vida real, né? Essa é a intenção. E, por último, esse é um projeto que eu ainda não terminei. Eu nunca tinha feito. Bom, eu estou tentando sempre fazer coisas novas, arriscar, enfim, projetos novos e assim vai, que a gente também vai evoluindo. É uma lingerie, olha só isso, né, que é um conjunto, né? Isso aqui é uma costura. Eu vou trocar isso aqui no, enfim, eu não gostei muito, tal. Eu vou colocar aqui um barrado de renda, né? Aqui na calcinha também vou resolver umas coisas. Aqui eu não terminei, que está dando muito trabalho, muito detalhe, né? Então aqui também é aquele giro 360 graus no desenho técnico, né? E aquela mesma renda que vocês viram aqui na noiva, foi esse aqui, ó, que eu apliquei com transparência, né? A renda aqui e tudo mais. E aqui com uma outra qualidade até de renderização, né? Ó, você tem uma aqui e uma outra aqui. Então você regula também as luzes, as qualidades de renderização, e assim vai. Por último, aqui mesmo, coisas que eu já falei aqui, né? Mas é isso, né? A gente tem a modelagem plana, avatar personalizado, medidas, a simulação 3D do vestuário com movimento e caimento de tecido é o mais fantástico que tem, sem dúvida alguma, né? Não tem software que simula melhor o caimento de tecido do que o Clo. Por mais que tem outros softwares que também fazem simulação 3D, tá? Não tem melhor do que o Clo. E a gradação, também a gente desenvolve imagem para editorial, vídeos, desfiles, conteúdo de marketing, para realidade aumentada, metaverso, NFT, que é todo isso também que a Fabi já comentou no começo. Enfim, como criação de produto, gestão do design, aprendizado sobre modelagem, costura, detalhes, acabamentos do vestuário. Isso aqui é um exercício do Shingo Sato também. Isso aqui é um projeto do Shingo Sato que a gente acaba, né, essa intervenção, como é que coloca e tudo mais aqui, que é tal da desconstrução para reconstrução. Aqui eu já mostrei, né, isso aqui. Aqui também é algo que é muito bacana, que é a modelagem. Então, você ou trabalha com a modelagem plana, ou você traça no próprio corpo do manequim e extrai o molde, a partir de uma modelagem. É como se fosse crepagem. Sei lá, quem conhece, não é revestir. O que é crepagem? É literalmente revestir de fita crepe, desenha em cima da fita crepe, recorta e acabou. E arranca dali, descola, né, a fita crepe do manequim. Então, o conceito é esse: você desenha e pronto. Com um único comando, ele já te extrai, né, as modelagens dali. Da modelagem, é muito mais fácil. Aqui eu também já mostrei, aqui também o encaixe, tudo mais, isso. E só para finalizar, então, até a Fabi comentou, né? Aqui tem o desenho técnico, transparência e tudo mais.
Isso aqui, ó, a questão de tensão e deformação, né? A vestibilidade, teste de vestibilidade. Então, se está apertando, como é que eu sei se está confortável ou não? É assim que a gente vai analisar, num gráfico do azul para o vermelho. Então, as áreas de tensão maior ficam normalmente em vermelho. E ele mostra lá num lugar também específico que, meu, aqui não veste. É um vermelho bem... Enfim, tem uns lugares ali de tensões tal que, olha, que veste, aqui não veste. Porque também no avatar ali a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Só no visual. Muitas vezes sabe, mas, enfim, isso aqui ajuda horrores a analisar na engenharia da história aqui, né? É, bem isso, tensão e deformação. Aqui um exemplo só da grade, né, da gradação aqui, que a gente vai usando tabela de medidas. Aí aqui, tá vendo? A pelúcia, né? Aqui o modelo sendo renderizado aqui na janela, com zoom aqui. Então tem materiais que no preview não aparece, que ele só vai aparecer no render, como no caso da pelúcia, por exemplo. Aqui uma outra questão, se vocês já viram, aqui também. Aqui é um outro detalhe, enfim, isso aqui está lá no meu Instagram, Guto Marinho Design, enfim, aqui também são umas cenas do desfile. Tem também a questão do cenário, que ou você pega pronto, aqui é bem simples, mas você pode criar um cenário seu aqui também, né? Isso aqui foram tecidos colocados com brilho, então ficou essa cena aqui. E, por fim, o conteúdo da aula. Então, é isso. A gente vai trabalhar com a introdução na modelagem virtual do cor, né, os fundamentos, definindo os avatares, fundamentação dos moldes, depois essa mulagem digital, importação da base, por exemplo, DXF, ou mesmo Illustrator ou PDF. O DXF, para quem trabalha com Audaces, né, por exemplo, que é outro software também de modelagem, que é muito usado no Brasil, é só pegar lá as modelagens, exporta em DXF e importa aqui no Clo e assim vai. Os conceitos dos materiais têxteis, né? A questão do traçado, né? Com medida certinho e tudo mais ali, cartela de cor e variantes, né? Aí começa a estampas e falar sobre as renderizações, luz, câmeras, né? Fotos para editoriais e tudo mais. A gradação, o giro 360, que eu já mostrei aqui alguns, né? Material para ficha técnica. Aí tem aqui, então, a questão do Shindo Sato, né? Que eu acho muito bacana. Que sempre é um desafio, mas eu acho que a gente consegue enxergar também a modelagem de uma outra maneira, com esse conceito do que o Shindo Sato sempre faz. E os desfiles, cenários. E normalmente as duas últimas aulas, tem aí outro livro do Pater Magic, que também é japonês, tem o Pater Magic 1, 2, 3, tal, Maria, que eu acho o livro também fantástico, né? Então, vai do aluno. Então, normalmente, a gente tem as aulas finais justamente para atender o interesse de cada aluno, né? Então, alguns estão a fim de fazer moda praia, underwear, jeans, noivas, enfim. E aí eu posso normalmente montar uma aula em função que sempre acontece, né? Seja o aluno, o estudante de moda, seja o profissional, segmento, né? Então a gente procura atender toda a necessidade e interesse da turma, né, ao longo do curso sem dúvida, no final, né? Essas aulas mais específicas, até para ajudar a montar um portfólio já, inclusive. O aluno consegue sair do curso com um portfólio digital das criações que foram feitas ao longo do curso e a gente dá essa master ajuda no final para ficar o render perfeito, a animação e assim vai. A Amanda está perguntando se pode fazer upload de uma estampa. Pode.
Muito simples, né, fazer isso. Tranquilo. Você pode, como eu falei, é um simples JPEG que você desenvolva lá, sei lá onde. Você pode fazer então a estampa localizada, trazer o rapor aqui para fazer uma estampa corrida, né? Isso tudo é um simples JPEG. E a Amanda aqui falando também, amor, muito interessante, parece ser bem intuitivo, sim. Gente, é assim, é fantástico, né? Para quem trabalha com moda, ou para quem quer entrar para essa área, é aquilo que eu falei, né? Não tem né, como começar, né, um curso como esse, uma qualificação como essa, não há nem o que ter dúvidas, né? Vocês puderam perceber, né? Quem está na área sabe do que foi mostrado aqui. E que quem está entrando, então, né, o que está acontecendo, na verdade? Muitos profissionais jovens iniciando carreira e passando na frente, às vezes, de muitos com anos de carreira, né? Por quê? Porque já estão trabalhando, né, com as novas tecnologias. E tem uma galera aí já fazendo isso, né, antenada. Então, o que a gente precisa fazer? Né? É se atualizar. Quem está há mais tempo no mercado precisa se atualizar para não perder oportunidades, né, para melhorar a sua remuneração, para, né, ter diferenciais, melhorar o seu faturamento. Quem está entrando é o passaporte aí para crescer, para evoluir na carreira. E dentro Com da certeza. indústria, né, as empresas que trabalham já com essa tecnologia estão obtendo esses resultados que a gente falou, né? Redução de custos, redução de lead time, do processo, né? Mais assertividade, porque você está visualizando tudo isso. Então, são inúmeros benefícios. Por isso que eu falei no início, né, da aula, que vocês iriam visualizar tudo isso, né? E há uma grande oportunidade aqui, né? Para todos vocês, especialmente que estão aqui, é porque vocês estão em busca disso. E agora, como a gente fala sempre, né? O que precisa? O curso é uma ponte, na verdade, para levar você da onde você está hoje para um próximo nível. É um processo, né, que você vai ter um conhecimento de alto nível com o professor Guto, que é fantástico, especialista na área, para você acelerar os teus resultados. Acho que no curso passado, um aluno falou, eu vou tentar sozinho. Daí depois, no curso seguinte, ele veio e matriculou. Eu falei, tá vendo? Você perdeu 3 meses aí, que você já podia estar lá na frente. Claro, a gente aprende muita coisa, às vezes, só de ouvir um vídeo no YouTube, de ver uma aula que nem essa. Mas quem quer ir direto ao ponto, o ideal é fazer um treinamento, porque senão você não vai aprender tudo que o software oferece, você vai demorar muito mais, né? Então, é sobre isso que a gente está falando. Então, pessoal, é isso que eu quero falar agora um pouquinho com vocês nesses minutos finais. Vocês viram a transformação que é. Às vezes eu falo com vocês, né, no WhatsApp ou por ligação, e aí não, nada como vir e assistir e ver o diferencial que é tudo isso. Então, quando a gente vê, você fica assim, meu Deus, eu estou perdendo tempo aqui, como que eu não percebi isso antes? O que eu estou esperando, né? Então, eu quero perguntar isso para vocês, né? Vocês vão esperar, o que vai esperar para tomar uma decisão? Né? Tá sendo formado turmas grandes de profissionais que estão vindo, né? A cada turma. Então, essa é a oportunidade. Então, gente, agora eu quero falar um minutinho com vocês sobre isso. Então, a gente está começando uma turma agora em julho. As aulas vão ser segundas e terças à noite, das 19h30 às 21h30, ao vivo. É ao vivo, assim como o professor fez agora. Então, é tudo explicado na hora, tirado dúvidas na hora. O aprendizado é muito rápido. Tá? Então, ele tem a duração de 1 mês, como o professor Guto falou. Ele já falou tudo que vocês vão aprender, né? Eu vou pular essa etapa. Fora todo o conteúdo que o professor Guto falou, vocês vão ter mais 3 aulas bônus, tá? Nesse curso, que é, além de todo aquele conteúdo lá, uma aula de planejamento e desenvolvimento de coleção que é comigo, que é uma área estratégica que eu sou especialista, então vocês vão sair com, né, vão sair com muito a todo vapor desse treinamento.
Vão ter mais uma aula com o professor Guto de desenvolvimento de acessórios 3D, que é fantástico. É uma das aulas mais maravilhosas aí que vocês poderão ter, com toda a parte para acessórios, né? Para complementos, para look. Então, uma aula extra. E vão ter uma mentoria de carreira também com a gente, tá? Ao final. Então, fora isso, esse curso ele vai, como vocês viram, do básico ao avançado, porque o professor Guto vai ensinar técnicas avançadas de modelagem, do Shingo Sato, Pattern Magic, então vai além. Então, vocês vão ter um conhecimento aí precioso. O treinamento é ao vivo, mas ele fica disponível no Hotmart, tá? Por 1 ano, todas as aulas ficam lá, vocês podem ver, rever, quantas vezes precisar. Durante o curso, cada um na sua área poderá já ir desenvolvendo, né, as suas peças, ou uma peça, um look, ou uma mini coleção, para ao final ter um portfólio. A gente não exige, mas a gente orienta que cada um aproveite, já desenvolva para ao final já poder, né, apresentar na sua empresa, no seu trabalho, ou já ter o seu portfólio, já ir estruturando isso para apresentar para clientes, e até mesmo para oportunidades no mercado. Então, é uma orientação, né, especializada. Vocês vão ter material de apoio em PDF, entregue a cada aula. O professor Guto preparou todos os PDFs, certificado ao final, tem garantia também, matriculou, começou as aulas, se por algum motivo, nunca aconteceu, mas achar que não é para você, não tem problema, né? A gente faz, vocês têm essa garantia. Tem suporte, a gente monta um grupo de WhatsApp, tem todo um network entre profissionais, que inclusive às vezes dentro da própria turma existem conexões de trabalho que acontecem ali dentro, de empresários e profissionais de moda. A gente também, né, os melhores trabalhos, quando os clientes nos procuram, a gente indica alunos, então vocês vão estar nas melhores mãos vindo para o curso, né, podendo ter novas possibilidades, inclusive de carreira, né, atuar como designer digital, tanto na indústria, na confecção, ou também prestando serviços, né, seja de criação, ficha técnica, modelagem, graduação, encaixe, desenvolvendo essas coleções digitais, os desfiles digitais, estúdios de criação, NFTs, figurinos em 3D. Então, abre aqui um leque também, que dá para, né, multiplicar aí, né, também o resultado de vocês, né, oferecendo mais serviços que vocês vão aprender e terão condição de fazer. E, claro, né, para a indústria, para as empresas, né, fantástico o processo, né, que vai mudar, que é mais assertivo, redução de custos e tempo no desenvolvimento das coleções, né, evitar perda de pilotos, retrabalho, estresse, reprovação, que é um estresse, a gente sabe, dentro da indústria, reprovação de coleção. Então, esses todos são os benefícios que vocês vão ter nesse curso. A gente abre poucas turmas no ano, né? Mas como está tendo essa demanda, então agora em julho começa dia 17, gente. E para tudo isso aí que vocês vão ter, então vocês não é só as técnicas, as ferramentas, vocês vão ter aqui à disposição de vocês, né? Profissionais como eu e o Guto, extremamente qualificados no mercado, para auxiliá-los em qualquer questão que vocês precisem. Então, isso vai muito além. Se a gente fosse realmente cobrar o que precisa cobrar para esse curso, né, com certeza seria muito maior do que está. Então, está numa condição muito especial que a gente está mantendo da última turma, que está já, né, ajustado com o desconto por R$ 997. Então, o investimento é apenas R$ 997, e ele pode ser parcelado em até 12 vezes, tá? Esse curso pode ser parcelado, a parcela fica menos de R$ 100. Então, pensem bem, né? Com um desenvolvimento, que eu já vi acontecer aqui de aluno, um único desenvolvimento completo que ele faz, já pagou o curso nem um mês depois, tá? Depende de cada um.
do empenho, da velocidade, né, da aplicação aí de cada um. Para a indústria também é um custo acessível, né, de investimento, de treinamento. Então, é isso que a gente está disponibilizando hoje aqui para vocês, essa oportunidade em primeira mão. E a mentoria de carreira é uma aula só para os primeiros 15 matriculados. Então, quem matricular, né, fazer a sua matrícula, que está aqui, já garante, né, também essa aula. A gente já tem alunos matriculados, mas para os primeiros 15 vai estar garantida, assegurada essa aula. E sobre o custo do que vocês pediram, né, do software, o Clô tem uma versão que é de teste, que é de 30 dias, gratuito. Então, durante o curso poderão fazer, né, o próprio professor Guto tem uma aula fazendo a matrícula, eu vou disponibilizar o link aqui, já vou colocar o link aqui para vocês. Fazendo a matrícula, vocês já vão acessar a área do Hotmart, do aluno. Lá já tem o vídeo explicando todo o processo de como fazer, né, de como baixar o Clô. Esse é um Sim. grande diferencial, né, gente, que é ter um software com tudo isso que ele entrega, por um custo que, numa assinatura aí anual, fica menos de R$200 por mês. Tá? Bem menos. Então, quem trabalha já na área, né, e utiliza outro software, sabe quanto custa. Então, é muito maior o valor. Muito mais de 1.000, dependendo, né, com todas essas ferramentas, e nem tem com todas essas ferramentas que tem aqui, num único lugar. Então, depois, né, para utilizar profissionalmente, vocês podem no próprio site da Clô, não é nem com a gente, entra lá e é por lá que faz, a assinatura que vocês escolhem, quero assinar mensal, anual, ou a minha empresa é grande, eu preciso de mais acessos, tem uma área lá para isso, para entrar e fazer lá a demanda que vocês precisam. Agora, né, tem o pequeno empreendedor, o prestador de serviço, que aí vai ter essa assinatura. O estudante, aí tem esse valor ainda que é mais acessível. Então, o custo é muito bom, então tem todos os motivos aqui para que vocês, né, realmente adotem isso, aprendam isso, né? Vai reduzir o custo e ainda vai permitir vocês faturarem mais com essas técnicas. Qual é hoje a tua dúvida para vir para o curso? Eu queria entender. Quem está aqui tem alguma dúvida ainda de que essa seja a melhor escolha? Eu queria entender qual é, até para poder ajudar, né, a tirar alguma dúvida ainda que você tenha. Configurações mínimas do PC. Quer comentar aqui, Guto, isso? Responder? Lá no Clô tem lá as configurações mínimas recomendadas. Quando que o software vai exigir mais? Normalmente na renderização. Na hora que a gente está trabalhando ali com a modelagem, vestir o avatar, isso é muito tranquilo. Na hora que você começa a processar a imagem, ainda mais se você colocar lá... se for uma imagem também para Insta, para mídias sociais, você não precisa ter uma imagem em 300 dpi, um A4 em 300 dpi, por exemplo, né? Como a gente pensar num print. Mas aí, claro, se você... não, mas eu quero fazer uma apresentação e eu quero imprimir a arte. Bom, é ok, é mais ou menos que nem no Photoshop, né? Ou qualquer outro software gráfico. Quanto maior a imagem, mais ela pesa, mais processamento. Então, na renderização, os vídeos, também se for um vídeo ali, também baixa, tranquilo. Então, se a gente quiser, se precisar gerar imagens em alta resolução, não é que sua máquina não vai fazer. De repente, ao invés de demorar 20 minutos, vai demorar 2 horas. É isso. É mais ou menos que nem qualquer outro software 3D para animação. Então, normalmente, nas animações, nas renderizações, é quando exige mais da máquina, em função, inclusive, até da placa de vídeo, né? Porque a render usa muito o tipo de placa de vídeo. Então, não é nem tanto processamento. Bom, enfim, é uma combinação, né? Processamento, memória RAM e placa de vídeo. Placa de vídeo numa hora dessa é muito importante. Mas não é que você não vai conseguir rodar na sua máquina, não. Claro, a não ser que... mas isso também é normal, qualquer outro software, né?
eu tinha um software, uma máquina de 2010, pô, a gente está falando de 13 anos atrás, né? Então, qualquer gadget, qualquer aparelho, ou enfim, qualquer computador mais antigo, você não consegue instalar um Photoshop e nem um Illustrator novo porque é incompatível com o sistema operacional, né? Mas então, se o seu sistema operacional for mais recente, tranquilo. Nem que não seja uma configuração super fantástica, vai demorar um pouco mais para gerar as imagens. É isso que vai acontecer, mas você não vai deixar de trabalhar. Com certeza. O horário das aulas que foi perguntado é 19h30. Então, gente, essa é a oportunidade. Às vezes a gente quer dar uma virada, quer novos resultados, mas a gente precisa, né, tomar decisões. E agora é isso que vocês precisam fazer, né? Porque a gente tem duas escolhas, na verdade, ficar no passado, né, continuar do jeito que está, ou dar uma virada, né, se capacitar, adquirir essas novas habilidades para chegar nos objetivos que vocês têm na carreira, na profissão, na empresa, no negócio, né? Então, abre aí possibilidades, que às vezes você está talvez se vendo estagnado, sem valorização, às vezes sem oportunidade, né? Com dificuldade em retrabalhos, dificuldade de conseguir uma recolocação, e está aqui, né? Está aqui. É aqui, é sobre inovar, se capacitar. Então, essa é a hora. Então, assim, tirem um tempo para olhar com calma. Ali no link tem toda a informação hoje, garantir o seu lugar. Se por qualquer motivo vocês precisarem, como eu falei, chamem no WhatsApp amanhã. Eu ou a Marcela vai atender vocês, vai tirar qualquer dúvida, porque a gente está nesse processo de fechamento de turma, tá? Então, queria deixar esse recado. Quero agradecer já primeiro ao professor Guto pela aula, que é sempre, meu Deus, eu vou ser eterna tua aluna. Vou estar aqui, vou Obrigado. fazer 10 cursos, porque... Valeu pela presença de todo mundo aí. E obrigada por cada um aqui de vocês. E agora a gente espera a escolha de vocês, né? O convite está aqui, a oportunidade está aqui, está diante dos olhos de vocês, né? Deixar passar, ouvir e, como eu falei, alguns falam, daqui 6 meses, um ano, eu queria estar em tal lugar. Às vezes pode ser muito antes, né? Depende de uma Com escolha, certeza. depende de a gente né, se dedicar. Às vezes é tempo, às vezes é investimento financeiro, né? É qualificação, para a gente ir para novos patamares. E é esse o convite, né? Subir aí um nível aí na carreira, no negócio. Valeu, E valeu. é isso, gente. Então, uma boa noite a todos. Gratidão, professor Guto, gratidão. E aí, agora vamos esperar vocês do outro lado aí com a gente, agora em julho, para começar essa nova etapa, né? Porque muda tudo, vai mudar tudo. Boa. É isso É uma aí. nova etapa aí da carreira e muito bem acompanhado. Boa. Obrigada, gente. Então, Valeu, gente. valeu e até a próxima. Nos vemos Até lá breve. na turma, hein? Vou esperar vocês. Boa. Até Tchau, mais, Fabi. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.